Botafogo chegou no nível do Palmeiras e do Flamengo. Isso é um fato. Muito boa tarde ou muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Para você que não é inscrito, cai de paraquedas aqui, já se inscreve no canal. Gente, eu falo isso porque faz diferença e é muito importante pra gente que produz conteúdo aqui na plataforma, tá? Se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo e se você quiser, deixa o seu like no começo do vídeo, porque assim ajuda o YouTube a notificar, entregar esse vídeo aqui para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Bora pro nosso vídeo de hoje, gente. Hoje tem aqui um tema principal, como vocês puderam ver aí no título. E eu tirei um trecho, na verdade, de hoje, do programa do G4 Band Esportes, que participa o Paulo Massini, o Eduardo Tironi, o Arnaldo Ribeiro e o Vessone. E é uma fala do Arnaldo Ribeiro. E, na verdade, é como se fosse uma resposta mesmo, que na verdade é a minha opinião, como eu enxergo essa análise, esse comentário que o Arnaldo Ribeiro fez. Eu vou deixar vocês com esse trechinho, que é bem rápido, e a gente volta a conversar em seguida. Todos os créditos para o programa G4 Band Esportes. Não é que tinha o Botafogo, tem o Botafogo. O Botafogo chegou no nível do Palmeiras e do Flamengo. Isso é um fato, né? A gente, o ano passado, hesitou nessa afirmação porque teve a derrocada no Brasileiro. Esse ano está muito claro que ele está no nível do Palmeiras e do Flamengo. Ele também não está na Copa do Brasil, ele não tem a tríplice coroa para disputar, assim como o Palmeiras, mas ele está no nível, ele está... E vendo jogar contra esses times fica mais evidente que ele está no nível, né? Ele é o terceiro hoje, temos três forças. Estava muito a espanholização. Se é isso, temos Atlético de Madrid agora. Ele volta. Não, mas não é isso. Ele pode ser eliminado. Ele pode brigar pelo brasileiro. Ele está no nível do Palmeiras e do Flamengo. Ele atingiu um nível. Bom, gente, vocês viram aí o que o Arnaldo Ribeiro falou, né? Primeiro de tudo, acho que o intuito desse vídeo, acho que é bom deixar claro que não é fazer você mudar de opinião ou falar que o Arnaldo Ribeiro tá errado. Enfim, é só a minha opinião, o meu comentário sobre essa fala dele. Combinado? Então, eu acho que antes de tudo, eu acho que eu preciso falar calma, muita calma nessa hora. E eu vou te explicar o porquê. Eu sei, parece que nessas horas tá tudo perdido, nada tá dando certo, tudo dando errado, derrotas. E eu sei também que futebol é momento. E essa é a palavra que difere entre Palmeiras e Botafogo. E para a gente avançar nesse tema, para a gente saber qual é o real momento dos dois clubes, é a gente fazer uma comparação. Então vamos lá. Campeonato Brasileiro. O Botafogo, ele é líder, enquanto o Palmeiras é o quinto colocado com 38 pontos. São 5 pontos de diferença. Copa do Brasil. O Botafogo foi eliminado pelo Bahia e o Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo. E para finalizar essa comparação, essa primeira comparação, podemos dizer assim, dos 7 últimos jogos da temporada, o Botafogo ganhou 2, enquanto o Palmeiras, desses últimos 7 jogos da temporada, ganhou 1. E assim, como eu sempre falo, gente, eu respeito todas as opiniões, de verdade mesmo. Mas o que eu quero trazer para esse vídeo aqui é que vocês perceberam um certo imediatismo na análise do Arnaldo Ribeiro? A comparação, ela tá sim equiparada se a gente levar para o âmbito do resultado. Mas se a gente for para um âmbito de desempenho, o Botafogo levou 3-2 do Juventude e em um dos jogos aí, se não foi o penúltimo, foi o antepenúltimo, levou 3-0 do Cruzeiro dentro da sua casa. E como eu falei, né? Entre esses 7 jogos da temporada como um todo, só ganhou 2. Então, de novo, vocês conseguem perceber esse certo imediatismo nas falas do Arnaldo Ribeiro, onde ele crava que o Botafogo já está no nível de Palmeiras e Flamengo? E assim, gente, de fato, nenhum clube é insubstituível na liderança, na superioridade. O São Paulo já teve sua vez, o Corinthians, o Santos, o Cruzeiro. Eu não tô falando disso. Mas eu acho que a comparação ela é sim um pouco crua, falando de 2 componentes. Primeiro, por tudo que o Palmeiras tem sido nesses últimos anos.
Falando principalmente dessa era Abel, né, que com quase 4 anos foram 10 títulos, isso sem contar o período de 2015 para cá, né, de 9 anos que a gente está falando. Isso sim, gente, para mim, ao meu ver, na minha visão, é regularidade, é constância, é síntese de continuidade. Esse sarrafo, ele é muito elevado e ele não pode simplesmente ser deletado de uma análise. É isso também que faz com que um clube permaneça nessa primeira prateleira e que, como consequência, eleva o patamar do clube. Segundo fator, o momento atual dos dois clubes. Existiu sim oscilação das duas partes. Como eu falei, o Botafogo de 7 jogos da temporada só ganhou 2, enquanto o Palmeiras 1. Os dois eliminados da Copa do Brasil, mas que estão lutando pelo batalhão de cima do Campeonato Brasileiro, sendo o Botafogo líder e o Palmeiras atrás, com 5 pontos de diferença. Agora, a minha análise em relação ao comentário do Arnaldo Ribeiro é que existem duas diferenças no trabalho do Palmeiras e do Botafogo. Vamos lá, vamos elencar. Primeiro de tudo, parte mental. O Botafogo levou uma pancada muito dura no ano passado com a perda do Campeonato Brasileiro justamente para o Palmeiras. Ou era se reinventar ou ficar no buraco. Eles foram resilientes e decidiram dar a volta por cima. E isso, gente, como eu sempre falo aqui, cria casca, cria resiliência. E a resiliência nada mais é do que saber como gerenciar e como enfrentar esses problemas. Não é a ausência deles, não é a ausência de problemas, e sim como você gerencia a situação, como você gerencia esses impasses. Algo que o Palmeiras não tem encontrado. O Palmeiras não tem conseguido sair desses problemas, sair dessas dificuldades impostas. Essa é uma das diferenças que eu vejo com muita nitidez entre o trabalho do Botafogo e do Palmeiras nesse ano. Segundo ponto, o Botafogo se reforçou muito bem esse ano. Mas aí você pode se perguntar, mas o Palmeiras também se reforçou, trouxe bons nomes. É verdade, mas tem uma diferença nesses reforços. A adaptação e o encaixe dessas peças estão potencializando o elenco do Botafogo a ser muito melhor. Tem sido mais eficaz do que no Palmeiras. E algo que é uma dádiva no futebol é a rapidez. As contratações do Botafogo foram muito assertivas, aliadas a essa rapidez que eu falei. Ou seja, vieram peças novas, se encaixaram de uma forma muito rápida e estão jogando de forma engrenada. O Botafogo tem apresentado um desempenho legal, mesmo nas derrotas. E aí pode ser uma lucidez maior do Arthur Jorge, que tem captado de uma forma mais cristalina o encaixe dessas peças do que o Abel Ferreira. Pode ser, o Arthur Jorge tem se mostrado um ótimo técnico. Mas o Palmeiras contratou, sim, bons jogadores, jogadores acima da média. Gente, não dá pra gente falar que o Felipe Anderson é ruim, que o Giai é ruim, que o Maurício é ruim. Não são muito bons jogadores. Mas a adaptação, ela está, sim, sendo mais lenta. E eu acho que existe erro também no trabalho do Abel em não conseguir extrair o melhor desses jogadores que já são acima da média. No caso de alguns, não colocá-los na posição que mais se sentem confortável, à vontade e que, claro, desempenham melhor. E também acho que a gente precisa falar da própria adaptação dos atletas. Afinal, não é um fato consumado de que quando se contrata um jogador, ele vai render a partir do primeiro jogo. Isso aconteceu com o Aníbal Moreno, com o Gustavo Gomes, com o Murilo, o próprio Estevão, que veio da base, mas que é um jogador muito diferenciado, que de fato não sentiu o futebol profissional, não sentiu essa diferença entre base e profissional. Mas porque, como eu falei, é um jogador muito diferenciado, é um craque. Mas se você for ver, o Veiga demorou para render, o Rony demorou para render, Zé Rafael, entre outros do elenco. Somado esses dois fatores que eu falei, mais o momento mais tenso da temporada, lesões, lesão do Dudu, lesão do Mike, lesão do Estevão, lesão do Piquerez, jogadores que são sim muito importantes para essa identidade coletiva do Palmeiras. Mais saída do Endrick, mais a adaptação desses reforços que ainda
realmente tão longe de ser o ideal. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que existe sim o outro lado da moeda. Isso não quer dizer que é uma situação fácil. Claro que não. Como eu falei no meu vídeo de ontem, nós palmeirenses, a gente se desacostumou total de perder. A gente não sabe mais o que é isso. Enfrentar derrotas atrás de derrotas, eliminações, tem sido complicado. É um sentimento que a gente não estava mais acostumado a sentir. Isso é normal. E o outro lado da moeda que eu tô apresentando aqui para vocês é que o Palmeiras agora, nesse momento chave da temporada, que está em duas frentes, ou seja, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, não tem uma, mas duas oportunidades de chegar em dezembro e não comemorar só o Paulista. O Palmeiras tem um jogo contra o São Paulo no Allianz Parque e o próximo jogo já é contra o Botafogo. O Palmeiras fazendo um bom jogo contra o São Paulo em seus domínios e fazendo o principal, o que sabe, jogar bola, aproximação, triangulação, quebra de linhas, usar a agressividade do Estevão, a quebra de linhas do Estevão, 1 contra 1 do Estevão, a aproximação com o Veiga, não inventar com Veiga de volante, não, colocar o Aníbal Moreno apoiando, sustentando o Rafael Veiga, talvez com o Richard Rios, com o Estevão mais agressivo, com o Rony fazendo a marcação, pressão, se for o caso, saber usufruir da transição ofensiva que tanto salvou o Palmeiras e que tanto fez o Palmeiras muitas vezes não brilhante, mas sim eficiente, ou seja, fazer o que sabe. O Palmeiras tem uma chance de ganhar esse confronto contra o São Paulo, que é um rival direto, e também ganhar moral e mentalmente falando, animicamente falando, ganhar esse gás mental para a gente retomar parte desse fator de rendimento tão importante que é o fator mental contra o Botafogo e fazer um bom jogo e ganhar com essa diferença de 1 gol na nossa casa, no Allianz Parque. Ou seja, chegar no confronto contra o Botafogo mentalmente mais preparado. Mentalmente, essa palavra que é o cerne desse vídeo que eu faço aqui, que eu compartilho o meu pensamento aqui com vocês. Porque, de fato, gente, a realidade é essa. Mentalmente, animicamente falando, o Botafogo tá muito superior do que o Palmeiras. Algo que sempre foi um fator de rendimento muito alto do Palmeiras, né? Essa resiliência, esse fator mental e que muitas vezes puxava o fator físico, tático e técnico também. Era esse fator mental que elevava os outros, mas que agora passamos por esse momento ruim, momento difícil de instabilidade total, que existem erros por parte do treinador, um desempenho, uma queda, né, de desempenho técnica de principais jogadores do Palmeiras, como Gustavo Gomes, o próprio Murilo, Vanderlan muito mal também, muitas lesões, Mike, Dudu voltando, Estevão com lesões também, Piquerez, enfim, é um momento que não é fácil, mas que tenho certeza que esse mesmo time, com essa casca que eu falei lá no começo do vídeo, que tem essa resiliência enraizada nessa identidade coletiva, consegue, tem o caminho para fazer 2 bons jogos contra o São Paulo e pegar moral para o jogo contra o Botafogo. Eu quero muito saber sua opinião. Se você curtiu o conteúdo, curtiu o canal, deixa aqui nos comentários a sua opinião e o que é muito importante, se inscreve no canal, gente. A gente está chegando a 28 mil inscritos e é muito legal aumentar cada vez mais aqui a nossa rede no nosso canal. Combinado, gente? Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra. Sempre. Nunca se esqueçam disso.